noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Funcionário da maternidade Odete Valadares denuncia infestação de formigas em CTI neonatal. Os insetos estavam andando sobre os recém-nascidos. 3 pessoas são indiciadas pela polícia suspeitas de torturar funcionário de fazenda em Minas. Muro de contenção da BR-356 está mais estável com o início das obras e risco de queda diminui. No esporte, Cruzeiro e Atlético seguem para a final do Campeonato Mineiro. E se você passar por um elefante em alguma rua da capital, não se preocupe. É a Elephant Parade que dá um colorido especial a Belo Horizonte. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A direção da maternidade Odete Valadares, referência em gestação de alto risco, investiga a presença de formigas no CTI neonatal da unidade que estariam atacando recém-nascidos. Um vídeo divulgado pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais mostra um bebê dentro da incubadora com o rosto tomado pelas formigas. Quem tem as informações desse caso é o repórter Igor Calian, que está na nossa redação. Boa noite, Igor. Olá, Luciana. Boa noite a todos. Olha, a gente já vai começar vendo essas imagens que, no mínimo, Luciana, são inacreditáveis e inaceitáveis. Olha só, a gente está vendo aí muitas formigas dentro de uma incubadora da maternidade Odete Valadares, como você disse, que é referência em gestação de alto risco. A gente vê aí as formigas nos tubos que ligam aos aparelhos no bebê, no rostinho do bebê, muita formiga, realmente uma cena impressionante. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, olha só, já havia sido realizada uma dedetização no local e a empresa responsável foi noticiada em função do reaparecimento dessas formigas. Um formicida mais potente já foi aplicado na unidade e foi feita uma nova desinfecção. A FHEMIG ainda disse que esse bebê que aparece no vídeo está bem, mas continua sob cuidados médicos intensivos. E a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar está acompanhando e monitorando os resultados, Luciana, desse caso realmente que é muito surpreendente, muitas formigas aí sob os recém-nascidos nessa maternidade. Assustador, né? Chega a ser inacreditável. Uma outra informação que o Igor traz pra gente é a seguinte: Polícia Civil indicia por tortura 3 homens que aparecem em um vídeo divulgado na internet que mostra os suspeitos chicoteando um trabalhador. Igor, onde aconteceu esse crime? Pois é, Luciana, esse crime aconteceu em São Sebastião do Maranhão, no Vale do Jequitinhonha. E olha só, outras imagens fortes. Luciana, esses 3 rapazes que aparecem agredindo a vítima, 2 são irmãos e proprietários da fazenda onde a vítima trabalhava. Ele está sendo agredido dessa maneira porque ele furtou 8 ovos de galinha. Eles foram presos depois de muita investigação e os envolvidos, olha só, Luciana, depois que a polícia os prendeu, investigou, descobriu que eles são suspeitos de tráfico de drogas e a polícia prendeu com eles R$8 mil, objetos de luxo e 4 carros. Inacreditável também essas cenas, né, Luciana? Inacreditável, um absurdo. Igor, boa noite para você. Obrigada pelas informações. A Polícia Civil apresentou hoje 2 homens que foram presos suspeitos de incendiar um micro-ônibus na região oeste da capital. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos jogaram gasolina e atearam fogo no veículo. As imagens mostram um micro-ônibus em chamas na madrugada de 9 de fevereiro deste ano, uma sexta-feira, na esquina das ruas Dona Maria Diniz Ferreira e Olenca Dias Bicalho, no bairro Avaí, região oeste de Belo Horizonte. 2 suspeitos jogaram gasolina e atearam fogo no veículo que ficou destruído, segundo a Polícia Civil. Com as explosões, placas de sinalização pegaram fogo, cabos de energia e telefonia foram arrebentados, causando transtorno para a população do bairro Avaí. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a ação foi criminosa e motivada após a morte do suspeito Davi Henrique da Silva Jerônimo, de 22 anos, baleado em companhia de um outro comparsa numa troca de tiros com uma vítima, um comerciante no bairro Buritis. Eles querem aterrorizar, eles querem demonstrar insatisfação e causar temor à população. Naquele momento eles conseguiram, né? A população saiu, gravou vídeos, chamou o bombeiro. Então eles queriam demonstrar uma força dentro do aglomerado Ventosa e a insatisfação da morte do colega.
Esta outra imagem é dos dois suspeitos presos e apresentados pela Polícia Civil. Marlon Carlos de Oliveira Soares, 28 anos, e Darlan Elias Batista, de 23. Eles é que teriam ateado fogo no micro-ônibus. Neste momento, os dois que chegaram à UPA Oeste em uma moto foram em busca de notícias do estado de saúde dos dois suspeitos do assalto no Buritis. O que sobreviveu está preso e o suspeito que não resistiu era irmão de um dos suspeitos apresentados. Os dois suspeitos presos já têm passagens pela polícia. Marlon por porte ilegal de arma e receptação de veículo roubado e Darlan por tráfico de drogas e homicídio. O risco de desabamento do muro de contenção na BR-356, na altura do Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, diminuiu depois que as obras começaram no local. É o que afirmou o secretário de Estado de Transportes e Obras, Murilo Valadares, e também o diretor do DR, o Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Davidson Canesso. Mesmo assim, o trânsito vai permanecer interditado em 2 faixas da rodovia para execução das obras que vão durar de 3 a 5 meses. O secretário visitou as obras e conversou com os engenheiros. Ele quis saber detalhes do andamento dos reparos e sobre as questões de segurança. O DR começou a fazer a estabilização do muro. O muro hoje está estável e nós estamos monitorando. Qualquer deslocamento desse muro será avisado com alarme. Então hoje está estabilizado, estamos trabalhando, ainda não acabou, mas o risco diminuiu muito. Os tirantes, essas pontas de concreto que aparecem no muro, serão refeitas. São mais de 150 vigas que garantem a estabilidade do paredão. O prazo de execução, como o secretário disse, 3 meses, é um prazo mínimo e um prazo sendo máximo de 5 meses. E a partir daí nós vamos administrando a questão do tráfego na 356, mais uma vez salientando que nós não vamos nos afastar 1 milímetro da questão de segurança das pessoas, que para nós é o principal. Provisoriamente, 3 vigas de ferro foram colocadas na horizontal para ajudar a estabilizar o muro enquanto as obras são executadas. Algumas famílias ainda permanecem aqui na parte de baixo de onde está sendo executada a obra. A Urbel deve se reunir com eles para negociar a retirada destas famílias. Enquanto isso, por aqui tudo está sendo minuciosamente monitorado com um equipamento bastante moderno. O controle está sendo feito 24 horas no local e remotamente por equipes de uma empresa de monitoramento. Essa é uma tecnologia de ponta australiana, chama-se SSR, Slope Stability Radar. O que ele faz é emitir uma onda eletromagnética em toda a cortina, em todo o talude, recebe essa informação de volta e traduz através de um gráfico mostrando onde que houve deformações acumuladas. E assim o cliente pode gerenciar os riscos associados a esse movimento do talude. Os motoristas precisam continuar atentos ao trecho, principalmente na saída para o feriado, já que as 2 pistas da direita permanecerão interditadas. A prévia da inflação oficial de março foi a menor para o mês em 18 anos. A maior contribuição partiu dos alimentos. A queda na tarifa do telefone fixo também ajudou, de acordo com o IBGE. Ele está cada vez mais raro nos lares brasileiros. Perdeu espaço para a praticidade dos celulares. Apenas 1/3 das residências tem um aparelho como este. Mas foi exatamente a conta de telefone fixo que deu um pequeno alívio no bolso agora em março. Na casa da Tereza, o custo mensal é de pouco mais de R$40, mas o valor já foi bem mais alto. Antigamente a gente tinha que comprar até a linha, a gente tinha que pagava caro por ela. Agora hoje não, hoje está uma coisa mais acessível. Mas quem contribuiu mesmo para manter a inflação sob controle foram os alimentos e as bebidas, que consomem cerca de 1/4 do orçamento das famílias. Na média, os preços ficaram praticamente estáveis em março. Isso significa que os itens que agora estão mais caros foram compensados por outros que baixaram de preço. O tomate encabeça essa lista. Tem também as carnes. Na contramão ficou, por exemplo, a cebola. Levando em conta uma cesta de produtos que os brasileiros consomem, a prévia da inflação oficial teve a menor taxa para março dos últimos 18 anos. O índice acumulado em 12 meses permanece abaixo do piso da meta do governo para 2018, que é de 3%.
Com isso, o caminho segue livre para uma nova redução da taxa básica de juros em maio, como sinalizou o Banco Central na quarta-feira, segundo este economista. Para a economia de modo geral, uma taxa de juros menor implica em maior incentivo a investimentos produtivos, que tem também consequências positivas, como aumento de produção, aumento de emprego, geração de renda, aumento de consumo. Na hora das compras, a Aparecida já percebeu que a sacola está ficando um pouquinho mais cheia. Eu percebi que a abóbora baixou o preço, a batata, a cenoura, a cebola. Então você pode ter uma mesa muito sortida. A crise mudou o comportamento de muitos brasileiros para melhor. O supermercado oferece grandes promoções, só que a gente tem que procurar. Eu vou atrás do que está barato. A primeira parceria público-privada do sistema prisional brasileiro completou 5 anos de atuação. O complexo, que fica em Ribeirão das Neves, na Grande BH, abriga mais de 2.000 presos e deve receber ainda mais investimentos, inclusive para aumentar a capacidade. Para você entender melhor, essa parceria divide o trabalho entre o governo, que mantém o controle, enquanto a empresa contratada faz a gestão da penitenciária, tendo que prestar contas de tudo que é feito e ainda cumprir metas. Hoje nós recebemos o presidente da GPA, Gestores Prisionais Associados, responsável pela penitenciária de Ribeirão das Neves, Rodrigo Gaiga. Boa noite. Boa noite, Luciana. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente já começa verificando com você um balanço desses 5 anos de trabalho. Pois bem, tem sido 5 anos de muitos desafios, né? Nós temos trabalhado muito forte na questão dos atendimentos, na questão da educação, na questão do trabalho. Enfim, a gente vem evoluindo a cada dia que se passa nesse contrato, né? O nosso trabalho tem muito foco no retorno à sociedade das pessoas. Então, a gente foca demais na questão da educação no regime fechado e na questão do trabalho no semiaberto. Então, o trabalho vem sendo constante e agregando valor. Junto com esse trabalho, a gente vem trabalhando também com resgate de valor, trazendo a família para junto do processo. Por exemplo, na educação, quando a gente fala hoje que nós temos quase 800 alunos na nossa escola, dentro da GPA, né, nós falamos em ter uma reunião de pais e responsáveis. E nesse momento a gente mostra as coisas boas que estão sendo produzidas e traz o valor da sociedade, o valor da família na cobrança também dessa pessoa que lá está, pelo aquilo que ele está recebendo. Sim, foco na ressocialização, é isso? Foco sempre na ressocialização, porque eu sempre digo que as pessoas voltam para a sociedade. Em voltando para a sociedade, a gente tem que dar oportunidade de escolha. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, é proporcionando a eles a oportunidade de escolha no momento da sociedade, retorno à sociedade. Investimentos para os próximos anos? Bom, nós já investimos 330 milhões e devemos investir mais 150 milhões. Um investimento total de 480 milhões que serão revertidos ao Estado no final do contrato. Ou seja, todo esse patrimônio que está sendo realizado, com toda a tecnologia, com toda a questão que nós estamos colocando de inteligência dentro desse contrato, será repassado ao Estado ao final do contrato. Bom, esse é um modelo de gestão que é exemplo aí para todo o país. Está aí o caminho dessa questão da segurança pública no país? Certamente é um dos caminhos. É um dos caminhos, logicamente, ele não substitui aquilo que já se tem. Ele vai complementando e ele tem servido como referência, ou seja, aquilo que está sendo feito lá dentro pode sim ser replicado nas demais unidades prisionais ao longo do todo o território nacional. Muito bem. Rodrigo Gaia, a gente agradece a sua vinda aqui no Jornal Band Minas. Boa noite para você. Parabéns pelos 5 anos e pelos próximos também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre boa noite. Muito bem-vindo. Boa noite. A Defensoria Pública do Estado vai promover um casamento comunitário para celebrar de graça a união de 500 casais moradores de Belo Horizonte que não têm condições de arcar com as taxas do casamento. As inscrições já começaram. Em maio, mês tradicionalmente conhecido como Mês das Noivas, 500 casais terão a oportunidade de se casar em um evento realizado pela parceria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e os cartórios de registro civil do Estado. Bom, esse evento tem uma grande função social, né? Porque o nosso objetivo é regularizar a situação jurídica daqueles casais que ainda não têm uma união oficializada. O número de vagas este ano diminuiu para dar mais conforto aos noivos presentes. Eles poderão levar mais convidados, vai ficar uma cerimônia até mais bonita. O evento é voltado para casais residentes em Belo Horizonte que não tenham condições de arcar com as despesas do cartório. O casamento comunitário é uma das ações extrajudiciais realizadas pela Defensoria Pública de Minas. A Rayane já tem 5 anos de união estável com um companheiro e tentou participar da ação em 2017,
mas nem conseguiu fazer a inscrição. Para não correr o mesmo risco este ano, ela já se antecipou. Eu já devia ter vindo, na verdade, porque no ano passado a gente veio, mas já tinha finalizado as vagas para a nossa região. Aí esse ano a gente voltou para estar tentando a vaga novamente. A cerimônia dos casamentos será no dia 18 de maio no Mineirinho, mas os interessados em oficializar a união devem ir até a sede da Defensoria Pública em Belo Horizonte até o dia 13 de abril, com a documentação necessária para o cadastro. Bom, eles têm que trazer os documentos pessoais, um comprovante de residência. Esse ano tem uma novidade, tem que ser um comprovante de residência no nome de um dos noivos. E também uma certidão de casamento ou de nascimento, casamento caso ele já tenha sido casado e esteja divorciado hoje, atualizada, ou seja, tem que ter sido expedida há menos de 90 dias. Muitas pessoas acham que é apenas um papel, mas para muitos casais significa muito. Então eu acho muito importante essa iniciativa. Depois do intervalo, tem esporte aqui no Jornal Band Minas. Cruzeiro e Atlético venceram no fim de semana e vão disputar mais uma final do Campeonato Mineiro. Uma carreta bitrem carregada com soja pegou fogo na madrugada desta segunda-feira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que atingiram o cavalo da carreta e o baú em que estava armazenada a carga. O motorista do veículo não ficou ferido e as causas do incêndio não foram esclarecidas. A gente fala agora do futebol. As partidas da final do Campeonato Mineiro já têm datas e horas marcadas e também os times que vão se enfrentar. Cruzeiro e Atlético venceram as semifinais e agora seguem para a decisão do campeonato. O primeiro classificado para a decisão foi o Cruzeiro, que venceu o Tupi por 2-1, com direito a Mineirão lotado. Thiago Neves foi o nome da partida e marcou os 2 gols da Raposa. João Rafael descontou para o time de Juiz de Fora, com esse golaço aí. A pressão era toda nossa, né? Lá no domingo que vem a pressão é 50-50. Os jogos são muito melhores de ser jogados quando a pressão é compartilhada. Hoje, se acontecesse alguma coisa errada, era tragédia, né? Já tínhamos vencido lá, o torcedor todo estava muito esperançoso, a gente também. O lado negativo da partida foi a lesão do atacante Fred, que não atuava desde o dia 27 de fevereiro por causa de uma contusão na panturrilha. Desta vez, o jogador levou a pior na disputa com o zagueiro Sidmar. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve jogar mais em 2018. O adversário do Cruzeiro vai ser o Atlético, que completou 110 anos com uma vitória sobre o América. No segundo tempo, Fábio Santos e Elias garantiram a festa dos atleticanos. O time foi para frente, como eu acredito que é o DNA do clube, é um time ofensivo, um time que marca forte, um time que tenta o gol a todo instante. Eu acho que foi um resultado em que a gente foi premiado no segundo tempo com os 2 gols e conseguimos uma terceira vitória em cima deles com bastante justiça. Cruzeiro e Atlético chegam à decisão do Campeonato Mineiro pela segunda vez consecutiva. O Cruzeiro fez a melhor campanha e joga por 2 resultados iguais. Devagarzinho o patinho feio vai chegando, né? Vamos ver como é que vão ser essas finais. Eu tenho certeza que nós vamos ter 2 clássicos maravilhosos. Como a gente já viu na reportagem, o Cruzeiro teve uma baixa importante durante o jogo. O centroavante Fred vai mesmo passar por cirurgia no joelho direito. Hoje, o médico do time, Sérgio Campolina, confirmou que o atleta sofreu lesão e pode ficar parado por até 8 meses. Menos pior do que poderia ser. Essa foi uma das definições do médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, sobre as lesões sofridas por Fred. O atacante rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior do joelho direito e teve uma lesão em um ligamento lateral. Pelo mecanismo de lesão que ele teve, foi a lesão menos grave que ele poderia ter. Aquela lesão, aquele movimento é uma lesão que normalmente a gente chama de movimento complexo, onde os ligamentos centrais rompem. Cruzado anterior, cruzado posterior, menisco, ligamento colateral medial, lateral. E felizmente, de todas as lesões possíveis, ele teve a associação menos grave. Afastado desde 27 de fevereiro por causa de uma lesão na panturrilha, Fred se machucou neste lance, contra o Tupi. O atacante desabou no gramado e, sem conseguir andar, saiu chorando do Mineirão. Fred deve ser operado nesta semana e a recuperação total do jogador pode chegar a 8 meses.
Lógico que a lesão em si, ela tem uma média de 6 a 8 meses de recuperação. Então esse é o prazo que nós vamos trabalhar, sem pressão cronológica, podendo ter uma recuperação mais rápida ou um pouco mais prolongada, porque o que nós vamos utilizar são os resultados. A temporada, desde o início, não tem sido das melhores para o Fred. Teve toda aquela polêmica de uma multa que deveria ser paga ao Atlético, a lesão na panturrilha em um jogo da Libertadores lá na Argentina, apenas um gol marcado no ano e agora a temporada que tinha tudo para ser do atacante pode ter terminado mais cedo e bem abaixo do esperado pela torcida. É um cara bom realmente, ele joga muito bem, mas ele não teve um início bom no Cruzeiro, pelo menos. Gastou muito dinheiro no Cruzeiro para não ter um retorno. Foi má sorte dele, infelizmente teve essa lesão, espero que ele se recupere o mais rápido possível, que é uma peça do elenco que vai fazer falta. Fred vai ser desfalque num momento importante para o time celeste. Em abril, a Raposa tem 2 jogos da final do estadual contra o rival Atlético, os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e 3 partidas pela Taça Libertadores. Por nunca ter tido lesões no joelho e pela força de vontade do atleta, o médico cruzeirense acredita que a recuperação de Fred possa ser surpreendente. Ele quer demais e eu tenho certeza que ele vai ajudar nisso, porque tudo que eu pedi, entre aspas, nesse pouco tempo, ele fez. Ele fez. Então eu tenho certeza que ele vai se empenhar no pós-operatório. Para vencer no mercado de trabalho, muitas vezes é preciso inovar, se reinventar sempre. Mas até aqueles que ousam têm dificuldades. Isso não pode desanimar o trabalhador. Quem faz essa reflexão é o professor de física mais famoso do Brasil, o Pachecão, para começar bem a semana. Me perguntaram sobre o porquê pessoas inovadoras enfrentam certas dificuldades para serem absorvidas no ambiente de trabalho. Meus queridos, enquanto houver pessoas reunidas, haverá diferenças pessoais e conflito, pois a nossa cultura é competitiva e somos competitivos por natureza. Se você estiver vivendo isso, encare a situação e comporte-se com decoro. Abra o coração, continue inovando e lembre-se que toda atividade tem seus defensores ferrenhos. O diferente perturba o instituído. Todos nós temos atributos necessários para vencer na vida. A maioria esquece e bate em quem faz diferente. Mas daqui a pouco você vai se encontrar num caminho superior e as suas costas não estarão mais acessíveis. Minha recomendação é: torne-se a melhor versão de si mesmo, mesmo que para isso você tenha que sofrer ataques maldosos de difamação e zombaria. Não queira ser apenas o melhor dos melhores, queira ser o único que executa com maestria o seu trabalho, sem rivais nem concorrentes. Para mim, ser suficientemente bom não é uma boa maneira de passar pela vida. A vida, para mim, é uma aventura ousada ou não é nada. Inovar, para mim, é uma forma de desfrutar da vida. E o profissional que ousa o novo, que tenta o não tentado, que pensa o impensável, precisa estar determinado o tempo todo e equipado com uma couraça bastante espessa. Porque em toda encruzilhada da estrada que leva ao futuro, cada espírito progressista enfrenta 1000 homens que guardam o passado. É isso aí, meu irmão. Falou legal? Bye, bye. É isso aí. Veja a seguir, BH recebe pela primeira vez a Elephant Parade. 40 esculturas de elefantes bebês em tamanho real colorem a cidade. Quatrocentas espécies de minerais raros e recém-descobertos fazem parte da nova coleção do Museu das Minas e do Metal, que fica no entorno da Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte. Essa é a coleção mais representativa sobre minerais brasileiros do país. Logo na entrada da nova sala, uma selenita de 1,20 m de tamanho dá as boas-vindas aos visitantes. Lá dentro, mais de 400 espécies diferentes formam o maior acervo mineral tipicamente brasileiro que se tem notícia aqui no país. A nova exposição ela é muito importante para o Estado, para o país. A gente está se tornando um museu brasileiro com a maior quantidade de espécies minerais brasileiras em exposição. O acervo é composto de 2 coleções particulares que estavam guardadas em 7 lagoas e que agora vão ficar expostas de forma permanente no Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade.
Um dos destaques aqui desta sala é o topázio imperial. Essa pedra, que é típica da região de Ouro Preto, recebe este nome por ter sido descoberta na época do Império. Outra peça que chama a atenção do visitante é esta esmeralda, encontrada na Bahia. Uma raridade também é a brasilianita, pedra descoberta aqui em Minas Gerais e que recebeu este nome na catalogação mundial como uma homenagem aos brasileiros. E olha só que interessante, este pontinho que brilha é um pequeno diamante incrustado nas rochas. Quartzo que também está na luminária do novo espaço. O globo que foi instalado no centro da sala é uma verdadeira obra de arte feita com pedaços da pedra. O quartzo é um mineral muito abundante no planeta e ele é fonte de silício. Então ele é utilizado na indústria do vidro e na eletrônica. Então chips, na televisão, no celular. Os minerais, são fantásticos, eu acho. Não tenho nem muitas palavras para definir. Eu gostei muito das ametistas e das esmeraldas. Eu acho que as cores são cores bem vibrantes, assim, que chamam a atenção. Nunca tive a oportunidade de estar num lugar onde eu consigo ver tanta diversidade de materiais. Muito legal. E quem anda pela Savassi ou passeia pela Praça da Liberdade, certamente já reparou que uma manada de elefantes está pelas ruas da cidade. Se você ainda não viu, não se assuste. Nós estamos falando de 40 esculturas pintadas por artistas plásticos famosos, que fazem parte de uma mostra de arte internacional, a Elephant Parade. Esta é a primeira vez que a capital mineira recebe a Elephant Parade. A exposição, que conta com mais de 40 obras, está em um shopping e 2 praças de BH. Essa exposição chegou em Belo Horizonte no dia 15 de março. É a terceira capital do Brasil a receber a exposição. São 42 esculturas de elefantes bebês. São esculturas únicas, customizadas por grandes artistas do Brasil inteiro. A mostra, que começou este mês e vai até o dia 15 de maio, possui obras de pintores internacionais e de artistas mineiros. As esculturas foram inspiradas numa bebê elefante da Tailândia. Mocha perdeu uma das patas ao pisar numa mina e acabou se tornando um símbolo na luta por estes animais. Quem passa perto de uma obra não resiste. Para, olha e aprecia não só a arte, mas também toda a causa. Eu sou vegetariano. Então qualquer coisa que vem de bicho, para mim, tá ótimo. Ao final da exposição, as peças serão leiloadas e o dinheiro será enviado para santuários e organizações que cuidam destes animais. Gostei dos enfeites aqui, daí como eu vi essas placas, eu fiquei lendo os nomes e essa história aí. Eu tô achando o máximo. A gente tem um convite especial para você agora. Amanhã vamos dar continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Nós fizemos uma reunião prévia com todos os candidatos que já haviam sido anunciados pelos partidos, para acertar o formato das entrevistas e o tempo de duração. Minutos antes do jornal começar, nós sorteamos os temas sobre os quais eles serão perguntados, mas as perguntas serão surpresa. Nesta terça-feira vamos receber o pré-candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Não perca! Para você, uma ótima noite, excelente semana. Até a próxima.